Nessa terceira aula da semana 4, nós vamos continuar a estudar limites fundamentais. Nesse caso, a gente vai estudar limites, né, de função racional, que é a função da forma p de x sobre q de x, onde esse p de x e q de x são polinômios do tipo dos polinômios da aula passada. Então, para calcular esse tipo de limite, né, limite desse tipo de função, nós podemos considerar dois casos. O caso em que a variável x tende a, com esse a sendo um número real, e o caso em que a variável x tende a mais infinito ou a menos infinito. Então, no primeiro caso, quando x tende a, nós teríamos o seguinte, que o limite, né, de p de x sobre q de x quando x tende a é o limite dessa expressão toda aqui, que inicialmente é pegar o a e substituir no lugar do x em toda a expressão, tanto no numerador quanto no denominador, que seria então, né, esse p de a sobre q de a. Porém, pode surgir alguns resultados diferentes ao fazer essa substituição. No primeiro caso, né, eu posso ter que p de a é igual a zero e q de a é diferente de zero, ou seja, esse número aqui é zero e esse número diferente de zero, então teria divisão de zero por um número qualquer. Nesse caso, eu vou falar que o resultado é zero. Posso ter também o caso em que tanto P de A quanto Q de A são zero, então teria zero sobre zero. E nesse caso, que é zero sobre zero, eu vou falar que eu tenho uma indeterminação, portanto eu preciso eliminar essa indeterminação de alguma forma. A gente já viu aí alguns exemplos, né, eliminando esse tipo de indeterminação quando eu tenho uma função racional, uma função desse tipo aqui. E podemos ter ainda um caso em que P de A é diferente de zero e Q de A é igual a zero. Ou seja, aqui é diferente de zero e aqui é igual a zero. Nesse caso, eu tenho que calcular os limites laterais para ver se esse limite existe e se existe, qual que é o valor dele. Nós já fizemos um exemplo desse caso lá na primeira aula dessa semana. Então, lá já teve um exemplo desse caso e a gente vai ver um outro exemplo aqui. Bom, então, nesse primeiro caso aqui, o que eu vou fazer, né? Eu vou calcular esse limite, inicialmente, né, substituir o 2 no lugar do x. Se não der indeterminação, se não der zero, se não der 0 sobre 0 ou um número sobre 0, basta substituir aqui que eu vou ter o resultado do limite. Então, substituindo aqui, por exemplo, eu vou ter, como o x está tendendo a 2, então eu vou ter 2 vezes 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 5 sobre 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 1. Isso é igual. 2 ao quadrado é 4 vezes 2, 8. Menos 3 vezes 2, menos 6. Mais 5. 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 2, que também é 4, mais 1. Que é igual 8 menos 6, que é 2, 2 mais 5, 7. Sobre 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Então, esse limite vale 7 sobre 9. Observar, né, que como ele não apresentou nenhuma indeterminação, então eu não vou tentar fazer simplificação nele, não. Se não apresentar indeterminação, se o resultado disso aqui não for nenhum daqueles símbolos de indeterminação, o que eu vou fazer é simplesmente pegar o 2 e substituir no lugar do x. Só vou tentar fazer alguma simplificação quando apresentar algum tipo de indeterminação. Nesse outro exemplo aqui, quando eu substituo 1 no lugar do x, eu vou ter aqui 1 ao quadrado menos 1 sobre 2 vezes 1 mais 3. Bom, 1 ao quadrado é 1, menos 1 vai dar 0.
2 vezes 1 é 2, mais 1, mais 3, 5. Então, 0 sobre 5, 0. Nesse caso, novamente, eu não tenho uma indeterminação, né? É simplesmente 0 sobre 5. Então, nesse caso, o resultado é 0. Nesse outro exemplo, quando eu substituo 1, eu vou ter 1 ao cubo, que é 1, menos 1, 0. E aqui 1 menos 1, também 0. Então, nesse caso, eu tenho indeterminação. E se eu tenho indeterminação, eu tenho que eliminar essa indeterminação. Então, aqui, por exemplo, eu vou decompor o polinômio do numerador. Eu sei que a raiz dele é 1, e os coeficientes são 1, 0, 0 e menos 1. Para fazer a decomposição, eu desço 1, 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, menos 1, 0. Então, na decomposição aqui, vai ficar limite de x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Então, aqui eu consigo simplificar esse x menos 1 com esse x menos 1, e sobra, então, limite, quando x tende a 1, de x ao quadrado mais x mais 1. Depois disso, né, basta substituir o valor para o qual x está tendendo no lugar do x. Então, vou ter 1 ao quadrado, que é 1, mais x, que vale 1, né, mais 1. E o resultado disso é 3. Então, o resultado desse limite, que antes era 0 sobre 0, na verdade, nós vimos que vale 3. Nesse outro caso, quando eu substituo 3 aqui no numerador, vai dar menos 2 vezes 3, que é menos 6, com mais 5 vai dar menos 1. Daria, então, menos 1 no numerador. E aqui vai dar 3 menos 3, que é 0. Então, daria menos 1 sobre 0. E a gente viu que, quando dá uma divisão por 0, o que eu preciso fazer, na verdade, é calcular os limites laterais. Então, nesse caso, eu vou fazer o limite de menos 2x mais 5 sobre x menos 3, quando x tende a 3 por valores menores do que 3, e também o limite de menos 2x mais 5 sobre x menos 3, quando x tende a 3 por valores maiores do que 3. Bom, então eu vou fazer o que agora? Como é para calcular os limites laterais, então agora eu substituo 3 menos aqui no lugar do x, que eu vou ter então menos 2 vezes um número um pouquinho menor do que 3, vai dar um número um pouquinho menor do que 6, do que menos 6, né? Mais 5. Aqui no denominador, eu vou ter um número um pouquinho menor do que 3, menos 3. Bom, um número um pouquinho menor do que 6 mais 5, isso aqui vai ser igual a um número um pouquinho menor do que menos 1. Sobre um número um pouquinho menor do que 3, menos 3, isso vai dar um número um pouquinho menor do que 0. Então, um número aqui negativo dividido por um número que está tendendo a 0 por valores negativos, vai dar, então, a divisão de um número negativo por outro número negativo. Então, é positivo. Como aqui está se aproximando de 0, então isso aqui é mais infinito.
Da mesma forma, né, nesse segundo caso, eu vou ter menos 2 vezes 3 mais, que vai dar menos 6 mais 5, sobre 3 mais menos 3. Então, um número um pouquinho maior que menos 6 mais 5. Ele vai dar um número um pouquinho maior que menos 1, que continua sendo um número negativo, né? E aqui um número um pouquinho maior do que 3, menos 3, é um zero mais, que é um número muito próximo de zero, porém positivo. Então eu tenho um número negativo dividido por um número positivo. Isso vai dar um número negativo. Como aqui está se aproximando de zero, então vai para menos infinito. Então aqui nesse caso, como os limites laterais existem, um é mais infinito, o outro é menos infinito, porém são diferentes, então vou dizer novamente que não existe o limite de menos 2x mais 5 sobre x menos 3 quando x tende a 3. Agora o segundo caso é quando a variável x tende a mais infinito ou a menos infinito, nessa função aqui, né? Então eu teria uma divisão de mais infinito por mais infinito, ou de menos infinito por menos infinito, ou qualquer combinação ali que eu conseguisse, né? O fato é que, em qualquer desses casos, eu não vou saber se o resultado disso aí é mais infinito, menos infinito, ou qualquer outro número real. Então, por isso, eu preciso eliminar as indeterminações. Então, nesse caso, a ideia é colocar em evidência, né, tanto o termo de maior expoente do numerador quanto o termo de maior expoente do denominador, e simplificar esses termos de maior grau. Bom, então nesse caso, né, seria aqui colocar o termo de maior grau ou de maior expoente do numerador em evidência, no caso 6x à quinta, e aqui o de maior grau ou de maior expoente, que seria o 2x ao cubo. Mas a gente viu que quando coloco isso, o termo em evidência, né, o que vai fazer diferença mesmo no cálculo do limite é apenas o primeiro termo. Esses termos aqui, eles vão ir para zero, né? Então, aqui continua valendo aquela mesma característica, né? Aquela mesma coisa que valia no caso do limite da aula anterior, vai valer aqui também que no polinômio, quando x está tendendo a mais infinito ou a menos infinito, isso é importante, não pensar que isso é para qualquer valor de x, é para quando você tem o x tendendo a mais infinito ou a menos infinito, né? Você vai poder fazer isso. E observar também que isso aqui dá uma indeterminação. Se eu pegar, substituir o mais infinito no numerador, vai dar mais infinito aqui, né? E aqui no denominador vai dar mais infinito aqui com menos infinito. Então, teria um mais infinito, menos infinito, que já seria uma indeterminação. E ainda teria a divisão aqui desse infinito por infinito, que também é indeterminação. Então, preciso eliminar essa indeterminação. Então, de início, eu já posso desconsiderar os termos que não seja aquele de maior grau. Então, todos os demais, tanto do numerador quanto do denominador, eu desconsidero. Sobrando aqui, limite, quando x tende a mais infinito, de 6x à quinta sobre 2x ao cubo. O x à quinta aqui do numerador, posso escrever ele como x ao quadrado vezes x ao cubo. O 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Então vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, de 2 vezes 3 vezes x ao quadrado vezes x ao cubo. Por que eu fiz isso? Para poder simplificar de forma mais fácil com o que está aqui embaixo. Ó. 2x ao cubo. Esse 2 eu simplifico com 2 daqui, esse x ao cubo eu simplifico com esse x ao cubo. Então isso aqui é igual ao limite,
quando x tende a mais infinito, de 3x ao quadrado. Bom, agora que eu já simplifiquei o máximo possível, basta substituir o mais infinito no lugar do x. Então vai ficar 3 vezes o mais infinito ao quadrado, né? Mais infinito ao quadrado. Mais infinito ao quadrado é mais infinito, vezes 3 mais infinito. Então, no lugar onde antes eu tinha indeterminação do tipo mais infinito sobre mais infinito, eu obtive que o resultado nesse caso é mais infinito. Nesse outro exemplo, a mesma coisa. Se eu tento substituir direto aqui, eu vou obter indeterminação, eu vou ter infinito sobre infinito, infinito sobre menos infinito, né? E vou ter essa indeterminação, então, mais infinito sobre menos infinito. E para resolver, então, vou colocar o termo de maior expoente em evidência. Então, aqui vai ficar limite quando x tende a menos infinito, que quando eu coloco em evidência, né, eu vou ver que apenas o termo de maior expoente vai fazer diferença, então isso aqui vai para zero e esse aqui também vai para zero. Então vou ter 2x ao quadrado sobre 5x ao cubo. Que aqui eu posso decompor esse x ao cubo aqui como x ao quadrado vezes alguma coisa. Então vai dar limite quando x tende a menos infinito de 2x ao quadrado sobre 5 vezes x ao quadrado vezes x. Esse x ao quadrado simplifica com esse. Então fica limite de 2 sobre 5x, quando x tende a menos infinito. Bom, depois disso é só calcular o limite, né? Posso substituir o menos infinito lá no lugar do x. Então vai ficar 2 sobre 5 vezes menos infinito. Bom, resolvendo isso aqui, 5 vezes menos infinito é menos infinito, 2 dividido por menos infinito. Vou escrever aqui, 2 dividido por menos infinito é igual a zero. Bom, além desses exemplos que a gente viu durante a aula, eu sugiro, aqui no canal do YouTube, procurar pelos vídeos referentes a esses limites aqui também, que também para complementar, né, o que vocês viram aí. Sendo que, especialmente esse último limite aqui, nós vamos fazer algo um pouco diferente nele. Vamos usar uma regrinha um pouquinho diferente, então, principalmente esse aqui, é interessante que vocês vejam. Então, por agora é isso, e temos aí mais algumas aulas.